que as pessoas têm tanto medo de memorizar os sinais, de não conseguir memorizar? Então a gente vai falar sobre isso de uma forma muito leve, muito simples, muito descomplicada. Muitas pessoas têm medo de aprender Libras e falam assim: Júnior, eu começo a estudar e aí depois eu tenho a sensação de que eu esqueci tudo. Por quê? Então a gente vai aprender como que a gente pode evitar o quê? Esquecer. O que é Libras? Libras é o quê? Libras é Língua Brasileira de Sinais. Língua Brasileira de Sinais. Por que eu estou frisando que é brasileiro? Porque muitas pessoas pensam que Libras é uma língua estadual, é do meu estado. Todo o país, todo o Brasil, os surdos se comunicam através da língua. A questão do regionalismo é como acontece no português, como acontece em todas as línguas, é normal, não é nada que vá interferir na sua comunicação. Então, lembre-se disso, é língua brasileira, não interessa o estado em que você esteja. Quando você encontrar um surdo e você for conversar com ele, você vai usar a Libras. Pronto. Uma dúvida que muitas pessoas têm sobre os sinais. Quando a gente está no processo de aprender os sinais, de aprender a língua, a gente é exposto a muitos sinais. E aqui na internet a gente encontra um monte de informações sobre os sinais. E aí o que acontece? Você tem na sua mente, você pensa assim: eu preciso decorar e guardar todos esses sinais, porque quando eu encontrar com um surdo, eu preciso saber tudo. É assim que você pensa? Durante muitos anos, o estudo da Libras ele era muito limitado. Sabe por quê? Porque a gente quase não tinha professores, a gente quase não tinha materiais. O idioma tem pouco tempo que foi reconhecido. Então a gente passou por um período de muita desinformação. E aí o que acontecia? Algumas apostilas antigas que vinha muitas listinhas dos assuntos em sinais. Por exemplo, cores. Aí vinha dias da semana, vinha meses do ano, vinha os estados do Brasil, e aí tinha essas listas para você estudar, e aí tinha umas fotinhas, como no Capovilla tem, que é muito bom, e aí a gente pensava assim: eu vou aprender todos esses sinais. Eu lembro que lá em 2005, 2004, eu estudava fazendo isso, eu pegava uma lista, e aí eu estudava todos aqueles sinais. Mas o que acontecia? Por exemplo, se eu começasse a fazer isso na segunda, no sábado eu já não lembrava mais os sinais da segunda. E aí eu descobri que essa não era a melhor forma de eu estudar, porque isso fazia com que eu esquecesse os sinais que eu estudava. Aí eu descobri que eu precisava estudar de uma forma que me ajudasse, que o que eu estudasse tivesse a ver com a minha rotina e me ajudasse a lembrar dos sinais. E aí que vem a dica para você não esquecer os sinais. Nós precisamos estudar e nós precisamos entender os sinais. Por onde? Pelas minhas áreas de atuação, por onde eu tenho vivência. Aonde você passa a maior parte do seu dia? Talvez no seu trabalho, talvez na sua casa, talvez na sua igreja, talvez com seus amigos. E sobre o que você mais fala durante o dia? Eu falo sobre o meu trabalho. Eu falo sobre as coisas da minha igreja. Eu sou uma pessoa muito religiosa e aí eu tenho um contato muito grande com essas coisas e eu falo disso o tempo. Então é aí que você tem que aprender. É aí que você tem que aprender. Sabe por quê? Porque quando você aprende os sinais que estão de acordo com o seu dia a dia, com a sua rotina, com a sua vida, isso faz com que você lembre dos sinais, porque você vai conseguir usar. Então, se você aprende Libras e roteiriza o seu estudo para essas coisas que fazem parte do seu dia a dia, quando você estiver no seu dia a dia, você vai lembrar disso. Tem uma frase que ela fala assim, que a repetição é a mãe da retenção. Então, quanto mais eu repito, mais eu gravo. E isso vai para a minha memória de longo prazo, não fica na minha memória curta. Olha só, se você aprende os sinais, por exemplo, de casa, quero que você aprenda coisas relacionadas ali ao seu cotidiano. Por exemplo, como que você convida um surdo para tomar um café junto com você? Se chega uma visita na sua casa, como que você oferece, por exemplo, um café para uma pessoa? No português, a gente fala: ô fulano, entra aqui, toma um cafezinho, quer tomar um cafezinho, comer um bolinho? E em sinais, como é que eu faria isso? E aí você vai treinar isso, eu vou convidar um surdo para tomar um café para mim. Como é que seria se essa pessoa que chegou aqui fosse um surdo? Eu ia falar para ele assim: vem cá, tomar um cafezinho, você aceita?
esse café aqui tá forte ou tá fraco? Como você gosta? Com açúcar ou sem açúcar? Toda vez que chegar alguém, que ele vier na minha casa e que eu for oferecer um café, eu vou lembrar disso. Isso vai ficar vivo na minha memória. Se eu sou vendedor e aí chegou uma pessoa na minha loja, como que eu atendo ele? Aí eu vou falar, oi, seja bem-vindo. Ó, se você precisar qualquer, você pode me chamar, ó, estou à sua disposição. Eu tenho algo que eu vou viver, uma experiência que eu posso ter em sinais, em libras. E aí eu vou me pautando os meus estudos por isso. Como que eu faria as coisas comuns do meu dia a dia em sinais? Eu vou ficar focado em falar essas coisas, em aprender como é que faz isso. Como é que eu coloco isso aqui? E aí o que vai acontecer? Você não vai ter que decorar os sinais. Porque tudo aquilo que você decora, o nosso cérebro encara como sendo uma imposição. Você precisa impor isso. Você precisa decorar. E aí o que acontece? A gente esquece. Sob pressão a gente não vai muito longe. Sob pressão a gente vai decorar na hora, fica aqui na nossa memória de curto prazo e logo logo a gente esquece. Então eu quero que você aprenda, eu quero que você estude por coisas que você vai viver, por coisas da sua vida, por coisas do seu dia a dia, porque aí você não vai ter que decorar. Você vai ter que aprender. E tem uma diferença muito grande em decorar e aprender. Quando eu decoro, é algo que eu sei que eu vou esquecer. Agora, quando eu aprendo, é algo que eu vou usar no dia a dia. E eu não quero que você aprenda Libras para falar oi com o surdo. Eu quero que você aprenda para você conversar, para você estabelecer uma relação de diálogo com o surdo.